E se eu te dissesse que tem um anime que entende cinema melhor do que muita coisa que sai hoje em Hollywood? Eu não digo isso porque ele tem uma animação bonita ou porque ele tem cenas de ação que são muito impressionantes. O que me interessa em Frieren é uma decisão estrutural que na verdade é muito simples, mas também muito ousada. E pra falar disso, eu quero voltar pra uma coisa básica de roteiro, que é a jornada do herói. O Joseph Campbell escreveu O Herói de Mil Faces, tentando identificar uma estrutura que aparece em mitos no mundo inteiro. O herói sai do mundo comum, atravessa aquela zona desconhecida e enfrenta uma grande provação, ele conquista coisas e acaba voltando transformado, né? Idealmente, pelo menos. Depois, o Christopher Vogler, que é um ator que eu gosto muito, pega essa ideia e transforma em algo muito mais prático para Hollywood no livro The Writer's Journey, que eu recomendo para vocês, que é A Jornada do Escritor. E é um livro que eu tô usando para montar as aulas inaugurais da minha escola sobre narrativa e roteiro. E hoje a gente vai usar esse livro para analisar Frieren de uma forma prática. E até o final do vídeo você vai ter uma ideia de como aplicar esses princípios nos seus projetos, sejam eles quais forem. E se você quer ficar por dentro da abertura da minha escola, tem um link aqui na descrição para você se cadastrar. A história começa depois de uma grande aventura, e a parte que normalmente seria o centro da narrativa já aconteceu antes do primeiro episódio começar. O grupo de heróis derrotou já o Rei Demônio e o mundo foi salvo. E aquela jornada épica que em outro anime provavelmente duraria 50 episódios já ficou pra trás. E é aí realmente que a série começa a ficar interessante, porque a primeira pergunta que vem é: se a missão já foi cumprida, sobre o que é essa história? Se o vilão já foi derrotado, se o objetivo ali já foi alcançado, qual que é o conflito? O conflito é o substrato de toda a história. Sem conflito, não tem uma história. A primeira coisa que eu acho que você pode entender disso tudo é que a partir do momento que não tem duas forças antagonistas, a gente não tem uma força, um motor para sua narrativa. Mas é justamente dentro dessa escolha que Frieren começa a se diferenciar de outros animes e filmes. A série usa uma coisa que muitas histórias esquecem, que é, às vezes, a parte mais importante de uma jornada não é vencer, mas sim as pessoas que você encontrou no caminho. No final das contas, Frieren acaba sendo sobre relacionamento, sobre esses personagens e essas experiências que eles vivem juntos um com os outros. E enquanto muitos filmes e narrativas, etc., são sobre o plot, são sobre a trama, esse acaba sendo muito concentrado em personagens. Em muitas histórias, o personagem acha que quer derrotar o vilão, salvar o reino, voltar para casa e ganhar alguma coisa ali, conquistar aquele prêmio, o elixir. Mas, no fundo, o que ele precisa é de outra coisa. Ele precisa amadurecer, ou entender os próprios medos, voltar para um mundo de um jeito diferente, ou seja, se transformar. E a transformação é outro substrato muito importante de muitas boas histórias. E é por isso que esse conceito da jornada do herói é tão importante. O Vogler fala que esse estágio de retorno com o elixir, quando o herói volta ali carregado de alguma coisa, um prêmio, carregando um prêmio pela sua jornada, normalmente no cinema esse momento dura muito pouco. É o epílogo. A história fecha o círculo e o personagem olha pro horizonte, a gente entende que ele mudou e o filme acaba ali mesmo. Mas, porém, todavia, contudo, Frieren pega esse último estágio, que normalmente seria o final, e transforma ele na história inteira. Então todo o anime mora nesse retorno com o elixir, que seria o final de qualquer história comum. E olha como isso começa, né? Os heróis, eles vencem, né? A Frieren e os amigos dela ali, eles voltam pra capital do reino e são celebrados. E existe aquela sensação de missão cumprida, de fim de ciclo, e esse é o primeiro episódio da série. E no meio disso, o Himmel, que acaba se tornando muito um propósito da Frieren ao longo da série, fala que em 50 anos, aquela chuva de meteoro que eles estão vendo vai passar de novo, e que eles deveriam ver ela juntos. E pra ela, isso não tem muito peso, porque ela é uma elfa, ela vive por milhares de anos. Então, 50 anos não tem a mesma importância que teria para um humano. E ela concorda, né, ali, vambora, beleza, daqui a 50 anos a gente se encontra, como se estivesse marcando alguma coisa pra semana que vem. Só que aí os 50 anos se passam, eles se reencontram e veem os meteoros juntos e logo depois o Himmel morre, porque ele é só humano. E a história começa nesse funeral. E essa decisão é muito interessante porque a pergunta da série não é mais se eles vão derrotar o rei demônio, o inimigo. Isso já tá respondido. A pergunta agora é outra. O que sobra depois que a grande aventura acaba? O que acontece quando você conquista aquilo que achava que queria, mas só depois entende o que você realmente recebeu daquela jornada? Essa é a chave de Frieren pra mim. A derrota do rei e do demônio é a recompensa aparente. A relação com o Himmel é realmente a recompensa verdadeira. Isso a gente fala muito de wants versus needs, de querer versus o precisar dos personagens na teoria
de roteiros e quando a gente tá escrevendo uma história. Só que a Friere não percebe isso, né? Ela não percebe que esse relacionamento seria talvez o maior tesouro pra ela, enquanto ela tá passando por aquela experiência. E olha que legal isso, olha que humano isso. Ela tava lá, ela participou da jornada, ela caminhou com aquelas pessoas durante anos, mas emocionalmente ela não tava presente da mesma forma. Ela não entendeu o peso daquele tempo enquanto ela vivia aquilo, e essa analogia dela ser uma elfa e viver por milhares de anos, realmente é aquela questão do elemento da fantasia, da ficção, atrelado a algo que é extremamente humano e extremamente íntimo do nosso mesmo. A gente acha que o mais legal, o mais importante da vida tá no próximo projeto, no próximo filme, no próximo prêmio ou na conquista. E é claro, essas coisas importam muito pra gente. Eu não tô tentando fazer aquela romantização ali de que o objetivo não importa. Mas muitas vezes a gente fica tão focado no destino que só percebe muito depois que a parte mais importante estava acontecendo ao longo do caminho. E Frieren é sobre isso, é sobre perceber tarde demais, é sobre uma personagem que viveu uma grande história, mas ela só começa a entender essa história depois que ela acabou. E eu acho isso muito bonito, cara, como uma estrutura, porque a série não tenta repetir a batalha, de repente, ou reconstruir o grande clímax ali. Ela tá interessada na consequência emocional da jornada dela. E aqui entra uma ideia que eu gosto muito, que é essa diferença entre conquistar e recuperar. A jornada do herói muitas vezes parece uma jornada de conquista. O personagem vai lá até um mundo desconhecido para ganhar alguma coisa, derrotar alguma coisa, mas numa camada mais profunda, muita história é sobre recuperar algo que foi perdido, recuperar uma relação com o mundo, uma forma de enxergar o mundo mesmo, né? E recuperar essa parte de si que foi quebrada em algum momento. E essa perda para Frieren é muito específica. O que foi perdido não é só o Himmel, é a possibilidade de entender o Himmel enquanto ele estava vivo. É a possibilidade de olhar para aqueles 10 anos da jornada e perceber naquele momento que aquilo era muito precioso. E como essa possibilidade não existe mais. O que resta para ela agora é refazer o caminho. Né? Não dá para ela mudar o passado, né? Isso seria impossível, mas finalmente enxergar o presente através dessa lente da experiência que ela viveu no passado. Então ela passa ali pelas mesmas cidades com um novo grupo, ela visita de novo esses lugares que antes talvez fossem só, tipo, uma parada ali, né? O cara parou no Graal e ali, né, comeu um pastel, mas enquanto você estava comendo pastel, você não percebia que aquele pastel tinha um significado tão grande para você e para as pessoas que estavam com você. Agora, quando você volta no Graal de novo sem as pessoas, é muito diferente. Uma coisa que o Himmel fez naquela hora que parecia pequena demais para ser importante, agora tem uma importância totalmente diferente. E essa é uma decisão muito cinematográfica, porque cinema para mim é sobre um novo ponto de vista. É quando a gente vê a mesma imagem duas vezes, só que muda o significado, porque o personagem mudou. E uma flor antes era só uma flor, né? O pastel do Graal era só o pastel. Depois da morte do Himmel, ela vira uma memória. E isso é algo que Frieren faz muito bem. Essa diferença entre informação e significado. Informação é saber o que aconteceu. Significado é entender porque aquilo foi importante pro personagem. Principalmente pra fantasia, ficção científica, a gente tem essa tendência de querer explicar tudo, explicar o mundo, as regras, o trauma, o personagem, explicar porque é tão importante você se inscrever no canal, de repente deixar um like. Só que o público não se conecta através dessas explicações, porque isso é só informação, isso é só tipo uma camada muito superficial. As pessoas se conectam quando elas entendem o significado daquela informação pro personagem. E pra isso a gente precisa criar um contexto emocional, que é uma das coisas mais difíceis de fazer num roteiro, num filme e em storytelling como um todo. E é por isso que os flashbacks em Frieren, por exemplo, eles funcionam tão bem. Eles não estão ali só pra preencher um buraco ou explicar algo ou só uma informação, sabe? Eles estão ali pra mudar o significado do presente. E que realmente emociona não é saber que a Frieren e o Himmel viveram algo juntos. O que realmente emociona é ver a Frieren percebendo tarde demais que aquilo era um amor, uma amizade, era uma família, e era um tempo que ela gostaria de ter visto de uma forma diferente enquanto ela estava vivendo aquilo. E quando a gente olha para isso pela lente do Campbell ou do Vogler, fica ainda mais interessante, porque a jornada do herói não é de verdade sobre a espada, o dragão, né, o que a gente tava falando. Tudo isso é uma superfície dramática. O que importa é a transformação. O herói atravessa o desconhecido e volta diferente. E é muito legal ver uma série, uma narrativa que é toda sobre esse herói já diferente. E tentando meio que voltar
sabe? Então ela atravessou essa jornada inteira, voltou com o elixir, mas entendeu esse elixir 50 anos depois. E se a verdadeira transformação não acontece na batalha, né? E se ela acontece depois, ali no luto, no pós? E se o clímax emocional da história não é vencer o mal, mas finalmente perceber que você amava alguém e não sabia disso. Pra mim, isso é o que faz Frieren ser tão forte. Ela atravessou essa aventura inteira, mas não se transformou o suficiente enquanto a aventura estava rolando. E eu não acho que isso seja porque ela é fria, no sentido mais, enfim, simples da palavra. É muito mais complexo do que isso. Ela estava protegida pela própria relação dela com o tempo. Enquanto os humanos ao redor dela estavam vivendo uma vida finita, ela vivia como se sempre houvesse uma outra oportunidade, um depois, sempre haveria um outro encontro ali, uma outra viagem, um outro rolê. Só que o Himmel não tem essa mesma relação com o tempo porque ele é um ser humano, então eles viam coisas de formas diferentes. E ela aprender com essa visão de mundo dele é basicamente o que permeia toda essa temporada, toda a história de Frieren hoje. Então existe uma diferença muito grande entre você saber de uma coisa e sentir uma coisa. Comunicar isso através de um roteiro é muito difícil, mas também é muito importante. Você pode saber que alguém vai morrer um dia, todo mundo sabe disso. Mas isso não significa que você vive como se você soubesse. Você pode entender intelectualmente que o tempo é limitado. E Frieren é sobre isso, essa distância entre você saber de algo e você sentir algo. E aos poucos, claro, a série começa a construir uma nova jornada. A Frieren pega a Fern, que é uma nova aprendiz ali, depois o Stark entra, e a história deixa de ser só uma investigação do passado para virar também um aprendizado. Ela quer passar o que ela aprendeu para essas outras pessoas. Ela aprendeu demais com o Himmel, então ela vai passar isso adiante. E ela ainda tá entendendo isso à medida que ela tá vivendo essas novas aventuras com esse grupo. E olha que coragem dela, né? De criar esses novos relacionamentos, mesmo que ela saiba que um dia eles não vão estar mais lá. E eu acho que isso também é muito bonito, né? Você pode ver que a Frieren, ela fica observando muito a natureza. A natureza é um protagonista dessa série. E isso, na minha opinião, é um exercício que ela faz para ela poder perceber um pouco mais o tempo e o espaço que ela tá inserida, né? Eu gosto muito disso, cara, porque a relação dela com a Fern não é só uma relação também de mestre e aprendiz no sentido funcional, né? Isso também é uma das questões que o Campbell fala a respeito do mentor, etc. Ela não é sobre ensinar magia, é sobre ensinar uma forma de enxergar a vida. E cada gesto desse, da Frieren com a Fern, com o Stark, vira essa espécie de elixir, esse premium que você tem depois de uma jornada. Então não é um elixir grandioso, né? Esse troféu, essa espada lendária, uma cura mágica. É uma forma de viver, uma forma de olhar, uma forma de prestar atenção antes que seja tarde demais. Isso fecha e abre também a jornada do herói ao mesmo tempo, porque a jornada de Himmel terminou, a jornada de Frieren começa no fim da jornada dele. E talvez a jornada da Fern, a aprendiz dela, esteja começando dentro da jornada da Frieren. E esse é o tipo de estrutura que entende o tempo de um jeito muito mais profundo do que simplesmente começo, meio e fim, porque a vida não organiza as coisas de uma forma tão clara. Às vezes, o momento mais importante da sua vida só fica claro anos depois. Às vezes você acha que tá vivendo uma transição, mas na verdade você tá vivendo a memória que vai definir quem você é. E claro, eu não tô dizendo que toda história precisa fazer isso, tem histórias que precisam daquele clima clássico, daquela estrutura clássica, tem filmes que precisam da catarse, da batalha final, e tem batalhas muito incríveis em Frieren também, pelo amor de Deus, a animação é absurda. Mas eu acredito muito em estrutura, né? Eu acho que estudar Campbell e Vogler é importante, é o que eu faço na minha escola, eu tô criando esse curso de storytelling, de roteiro, de fundação, porque eu acho que todo mundo precisa disso, porque isso te dá consciência do que você tá fazendo ali no papel, no roteiro. Mas a estrutura não pode virar essa prisão, não pode virar uma ferramenta que vai te prender. Ela tem que ser uma forma de revelar essas emoções, esses significados. No próximo vídeo eu quero muito falar de Witch Hat Atelier. Vocês estão assistindo, vocês curtem, porque eu acho que o que eles estão fazendo com a imaginação, o pacing, a cadência, né, e o ponto de vista do personagem é algo muito parecido com o que o Frieren tá fazendo, mas a dinâmica é bem diferente e eu tô amando. E talvez isso vire uma série aqui no canal, se você curtir, de animes como cinema, não no sentido de olha como é bonito, a estética, não sei o que, mas olhar para essas obras como, analisar a estrutura, analisar o ritmo, a linguagem, né, e por que tem tanto anime fazendo escolhas narrativas mais interessantes e mais corajosas que muito filme grande. Claro, aqui na descrição você pode ver mais sobre a minha escola, onde a gente se aprofunda nessas técnicas, então vai ter muita coisa legal pra você que quer aprender a contar uma história. Comenta aqui qual anime você acha que merece esse tipo de análise e eu vejo você no próximo vídeo.